tô tão feliz que você tá aqui. Eu também Você tô não feliz. tem ideia. Eu fiquei muito ansiosa. Eu também. Muito ansiosa, porque eu falei assim, gente, a gente vai puxar coisas que podem trazer gatilhos, desde alegria até tristeza. E processos. E processos. já passei o beabá pra ela, que dona Gigi fez eu entrar numa fria uma vez. Por favor, não faça o mesmo. Muito obrigada. De jeito nenhum. Lê, eu quero deixar você super à vontade pra você falar o que você quiser, tá? Tá bom. A gente vai seguir um cronograma aqui pra você não se perder nos assuntos, mas Mas eu me perco porque eu tenho TDAH. O canal é assim, a gente já conhece. A gente já tem Paula Velasquez que faz isso aqui. Ó, vamos lá. Vamos começar primeiro. Gente, tem uma entrevista da Alessandra que está no canal. Vai lá, ela já fala muito desses detalhezinhos. Então, a gente vai pular algumas coisas para conhecer melhor, concorda? Com certeza. Então, vamos falar agora, assim, de um resumo rápido da sua vida de show. Uhum. Como que foi, como que nasceu a Athena Top. E depois conta da Athena primeiro, depois a gente vai entrar na Alessandra. Tá, então vamos lá. Eu não tive uma adolescência, não tive amigos gays, não ia pra balada gay. Era muito difícil isso, porque Valinhos era uma cidade muito pequena, né? Aí a primeira balada gay que eu fui na vida foi a extinta The Club, em 96. O que eu conhecia do universo drag é o que eu acompanhava por filmes e televisão. Tipo Priscila, Rainha do Deserto, Para Wong Fu, que infelizmente acho que essa nova geração nem assistiu esses filmes que são pérolas, né? E coisas que eu gravava da TV, porque eu ficava muito ligada. Vai ter um documentário na Band, Silvia Popovic, Bruna Lombardi. E por revista também, em jornalzinho da época. Quando eu caí na balada, eu vi o show, a drag queen, eu já falei, não, é isso que eu quero. Porque eu já tinha feito teatro, gostava disso, né? E tinha essa tendência pro lado feminino desde sempre. Então, ali, no começo, eu já comecei a fazer amizade com algumas drags, né? No caso, as drags que eram residentes da The Club, que eram a Sasha, a Bia e a Gabi, que era minha mãe. A Gabi que me montou a primeira vez pra ir no Mercado Mundo Mix, tá, gente? Foi maravilhoso. Pra quem não sabe, o Mundo Mix era aqui em Campinas, né? Sim, que acontecia. no ginásio da Unicamp, lotadíssimo. Lotava, era um evento LGBT, assim. Era uma feira que tinha de todo tipo de arte possível e imaginável. Sim. Então unia todas as tribos, os clubbers da época, o pessoal da noite. Enfim, era maravilhoso. E aí eu comecei a ter essa bagagem de acompanhar essas meninas nos shows, acompanhar nos camarins e absorvendo porque eu queria que meu personagem fosse um personagem forte, né? Só que assim, o caminho foi meio que um acidente, na verdade. E eu vou te explicar por quê. Em 97, eu já meio com um personagem pronto na cabeça, ia ter um concurso na The Club, de Top Drag The Club. Eu ia participar. Mas essa época era bem diferente do que se tornou a Athena na época, né? Eu mandei fazer uma roupa, tava de peruca bonitinho, me montando em Hortolândia, na casa da Sasha. E a convidada desse dia era a Paulette Pink. E a Sasha falou, Bia, eu tô muito atrasada de me montar, vai na rodoviária e busca a Paulette. Aliás, Paulette, Rúbia, um beijo, suas lindas. E fui buscar a bicha, tinha 2 meses de carta. Peguei a Paulette na rodoviária e vim lá na estradinha de Hortolândia, chegando ali perto de onde a gente tava, eu capotei o carro. Tá, gente? Quebrei umas pá de costela da Paulette. O carro virou assim várias vezes. Eu só senti a bicha no banco de trás. Tum, 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 tum. O carro parou. A primeira coisa que fiz foi olhar no espelho pra ver se o rosto estava íntegro, porque o vidro já não existia mais, o para-brisa. Aí, resumindo, pra não perder muito tempo nessa história... Imagina, não vai do seu tempo. Né? A gente foi se socorrer e tudo tal. Acabei não indo pra esse concurso. Né? Teve outra ganhadora. Talvez se tivesse ido não teria ganhado também, mas se tivesse ganhado seria muito diferente do que viria a ser a Athena um ano depois, quando eu ganhei o concurso que era da Double, que era o concurso que chamava Nasce Uma Estrela. Era um concurso muito conhecido, né? Várias participaram por eles, porque era um concurso anual. E por que eu digo que foi um acaso? Eu tinha programado, né? Porque meus amigos falavam de bicha com peruca e eram fãs. Eu já era fã da Verônica, era fã da Jimmy, era fã da Núbia, todas as referências pra mim. E eu era penalzinha, gente, eu não tinha dinheiro pra comprar uma peruca. Aí chegou perto do dia do concurso, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tinha peruca. Aí eu ia fazer uma música da Madonna, que a Madonna e a minha vida e a Madonna é um paralelo junto, né? Eu ia fazer uma música da Madonna, que ela canta, né, em sânscrito, que é Shanti. Eu pensei assim, eu vou raspar minha cabeça, vou tatuar um monte de tribal igual a Madonna tinha no clipe do Frozen, mandei fazer uma roupa e fiz careca. E nesse instante nasceu a Athena andrógena. Porque até então você tinha planejado a Athena pra ser... uma top drag. Uma top drag. Aí nasceu por acidente essa Athena andrógena.
E foi um sucesso. Eu fiz o primeiro show, o povo, uau, que maravilha. Porque o povo falou, tem que ter carão pra sustentar, não usar uma peruca, né? Mas ninguém sabia que era por falta de recursos. Fiz o primeiro show, deu super certo. Aí o segundo já foi montado em vazão disso, também careca. Eu tinha muita amizade com o Norton na época, o Ronaldo, né? Que era andrógeno. Mas nessa época tinha muitos andrógenos que pendiam pro lado masculino, não andrógeno pro lado feminino, que era o que eu fazia. Fiz o segundo, deu super certo. Fiz o terceiro com a ajuda dos meus amigos e ganhei o concurso, né? Fiquei super feliz. Falei, nossa, né? E dali minha história começou a se iniciou nessa etapa de shows, né? Por ser diferente, começou um convitinho daqui, um convite dali. Eu conheci a Rúbia nesse meio tempo, através de amigos dela, Richard, um beijo, Emerson, um beijo. E a Rúbia foi a primeira pessoa que me levou viajar pra fazer show. Olha. Numa boate dela lá em Bauru. Uma boate que tinha um polidense, bicha, que era um puteiro, acho. Foi demais, assim, não tinha público no dia, mas ela me pagou direitinho, tá? Eu consegui receber o cachê. Fui eu e a Júnia nesse dia. Um beijo pra Júnia também. Um beijo pra Júnia. E depois as coisas começaram a acontecer. Um chamava aqui. Nessa época, igual já foi falado nesse programa várias vezes, o interior era repleto de baladas, né? Qualquer cidadezinha no interior tinha. Rio Claro tinha, Americana tinha, Piracicaba tinha. Sorocaba, Indaiatuba, tudo tinha. E a gente ia, né? E num desses shows eu conheci um pessoal de Poços de Caldas, que eles tinham uma festa muito grande lá, que chamava Crazy Dolls, se eu não me engano, na época. Isso, eu ganhei o concurso, foi em outubro, tá? Continuei fazendo esses shows. Fui pra São Paulo, comecei a conviver com algumas drags, tipo a Labelle, me deu muita força no começo, me marcou um show de aniversário dela. E nesse Crazy Dolls lá em Poços, encontrei com a Nani People maravilhosa. E a Nani tinha uma coluna na G Magazine que chamava Drag Queen. Não era Drag Queen, era Drag Queen, onde ela apresentava algumas drags que estavam acontecendo no momento, que chamava atenção por alguma coisa. E a Nani nessa festa falou, você tem uma foto sua aí? Eu falei, tenho. Tinha umas fotozinhas que eu tinha feito em estúdio, assim, bem simples. Mas entreguei pra ela. No mês seguinte eu tava estampada na G Magazine, gente. Uma revista, assim, de alcance nacional. Aí começaram os convites. Aí também o que acontecia, uma outra pessoa que me ajudou muito foi a Jimmy Kier também. Beijo, Jimmy. A Jimmy catava, Bill, eu vou te levar comigo pro Rio de Janeiro, você vai pra Leboy, ó, vou te pagar a passagem do meu bolso, você vai lá pra apresentar seu trabalho. Caraca! Verdade. Maravilhosa. Jimmy. Gente, assim, eu só tive pessoas, eu não posso falar que eu tive decepção com os meus ídolos em hipótese alguma. Que bom. Todas elas, assim, foram maravilhosas comigo. Amor, pagou a passagem pra você Pagou a passagem pra mim ir pro Rio de Janeiro com ela, fazer show na Leboy. Eu amei, foi uma experiência maravilhosa. Aí, com a foto, com essa história de a Labelle ter me chamado pra ir pra São Paulo, eu já comecei a acontecer ali naqueles circuitos de baladas em São Paulo. E ser falada entre elas, falada entre elas, exatamente. Aí, um dia, eu tô lá em casa, né, pá, toco o telefone, eu, alô? Quem que era? Era o Sérgio Calil. Né? Que tinha uma voz imponente. O Sérgio, nessa época, ele tinha a base em São Paulo, né? E a base era, na época, gente, um palco que todo mundo queria estar. Porque quem que era o elenco da base? Márcia Pantera, Jimmy Kier, Verônica, Vitor Piercing, Divina Núbia, só os tops. Thalia Bombinha. Só os tops. Era o elenco fixo. E ele tava começando, viu minha foto, ouviu falar do meu nome, e ele tava começando... A balada dele era um sucesso aos sextas e sábados. Mas ele tava começando uma domingueira e ele achou que a melhor forma de começar fosse fazer um concurso. E ele ligou, oi, Atena, papapá, que é o Sérgio. Fiquei sabendo do seu trabalho, eu gostaria muito que você viesse participar do meu concurso, né? Eu fiquei preta, assim, dura, né? Ai, meu Deus do céu. Eu vou olhar, é domingo agora, tal, beleza. Eu falei, arrasou. Fui, fiz o meu trabalho. No dia eu concorri com a Liza Bombom e com a Vitória Principal. Na hora que eu vi as duas, que já tinham um certo nome, eu falei, nossa, né, vim dar um oi e tchau, né, porque eu não vou ganhar, não vou passar. E eu passei na eliminatória, tal, foi bem legal, eu com esse estilo de, entrava de peruca, sempre foi um estilo meio dark, assim, meio nervosinha, meio brava, tipo um chicote, tal. E eu ganhei, ele me chama pro escritório dele. No dia eu conheci a Rafaela também, né, a Rafaela tava lá, e acho que ele acredita que no mesmo dia ele conversou comigo, conversou com ela, falou assim, nossa, você arrasou, você é muito legal, você é muito diferente. Eu vou te convidar pra trabalhar comigo. Caraca. Né? Ficou aquela coisa, eu falei, meu Deus, né? Imagina eu trabalhar com os meus ídolos. E assim começou essa jornada, né?
Da Atena. E da Atena. E comecei a fazer lá, ele montou uns números muito especiais. Porque naquela época, Paula, eram feitos shows montados, né? E o mais importante e interessante disso, gente, é que era um show feito pra todo mundo brilhar. Todo mundo tinha seu momento. Todo mundo. E imagina o momento daquelas artistas, né? Que era ninguém que já precisava provar mais nada pra ninguém. E eu tava ali no meio delas. E comecei a fazer shows. E o DDD 011, gente, ele acrescenta uns números no cachê, né? Muito. E eu cheguei do interior, já tinha muitas meninas que tinham ido fazer show em São Paulo, né? A Joyce já tinha feito, a Monique já tinha feito. Inclusive, uma vez eu fui ver show em São Paulo, na Mad Queen, né? Falei, vou ver a Verônica, vou ver a Núbia. Tô lá, daqui a pouco anuncia. Monique Dema. Falei, porra! Vim lá do interior pra ver minha amiga. Monique, beijo, Monique também. Monique maravilhosa. Maravilhosa, tem que trazer ela também. A Monique não é muito de falar, quero ver o que você vai conseguir extrair da boca dela, né? Que ela é... ela é muito da mãozinha. Não, ela né? faz assim, mas ela é maravilhosa. Aí Falando só cortando rapidinho, gente, quem quiser fazer pergunta pra Alessandra, contando essa história toda dela, se vocês tiverem curiosidade, é só mandar um pix de R$5 ou fazer pergunta pelo Superchat. A gente prefere pix, mas pode mandar pelo Superchat Muitos também. Muitos pix, gente, por favor. R$5, pode fazer Patrocina uma pergunta a aí. ela. Gente, porque esse dinheiro é pra bancar isso daqui. E Essa a gente estrutura comprar um toda. Guaraná pra comer com o bolo. Olha a água maravilhosa Só que essa estrutura me permite tomar. Tá, e daí? A gente parou, né? Você viu o show da Monique. Aí eu me vi no meio desse elenco, né? Que nessa época foi acrescentada a Rafaela, que sempre foi deslumbrante, né? Aquela linha trans, glamourosa. E eu que vinha com essa linha mais nervosinha. Andrógeno. Então era um elenco assim completo. Continuei fazendo shows aqui em Campinas, mas estava lá no elenco do show montado, que era às sextas-feiras. E o legal é que os shows eram montados para ficar meses em cartaz. Então, quando eu entrei, tava no Beat Queens 2, que já tinha tido o primeiro, né? E ficávamos, 2 meses em cartaz. Então, a pessoa que ia toda sexta-feira na balada já sabia o que esperar e aplaudia cada vez mais. Aqui não tinha ido, porque não existia redes sociais na época, a gente era o boca a boca. Ai, você foi ver, vai que é legal e tal. E entrei nesse elenco, né? É assim, gente, eu era deslumbradíssima, porque eu tava no meio dessas pessoas maravilhosas. Mas eu não tinha conseguido ainda, Paula, fazer um trabalho legal na The Club, por exemplo, porque eu tava sempre ocupada fazendo as viagens já, né? E foi uma época muito legal, porque... e triste ao mesmo tempo. Porque eu cheguei em São Paulo e fui muito bem recebida por todas. Nessa época eu tinha muita amizade com a Brenda, assim, maravilhosa, que já não tá mais aqui com a gente, mas que é uma pessoa que eu devo tanto. Muito do que eu sei que eu aprendi de maquiagem foi sentada na privadinha do banheiro dela, assistindo ela se maquiar, sabe? Porque a bicha tinha uma mão... Ela era um gênio, né? Com as mãos, porque se maquiava muito bem, fazia cabelo muito bem. As produções maravilhosas. E frequentava a casa delas, frequentava a Labelle, frequentava outras pessoas. E quando eu cheguei lá, acabou que teve um certo bloqueio de muitas. Porque foi a menina do interior que chegou num espaço que era dominado pelas meninas de São Paulo, né? Foi uma barreira quebrada. E eu me senti também um pouco muito triste nessa época, porque falei, poxa, minhas amigas estão meio que fazendo carão pra mim. E você tava lá sozinha, de certa forma. Elas eram suas amigas, mas eram recém-amigas. Recém-amigas, exatamente. E pra mim, um ponto, assim, que marca essa... a vitória eu consegui foi quando teve uma negociação entre a base e a The Club de trazer o show da base pra cá. Só que no caso, o Sérgio trouxe o Beat Queens 1. Só que ele embutiu um show meu e o da Rafaela no meio. Que a gente fazia, né, aos sábados lá na base, eram shows variedade. Nesse dia, as meninas fizeram shows, e o meu show eu fazia Beautiful Stranger, da Madonna, né? Não tem jeito, ela tá sempre. E eu entrava assim, era os meninos seguravam um pano. Na hora que desceu aquele pano, Campinas parou, o interior parou, porque foi numa sexta-feira, foi lotação máxima. Porque tava vindo gente de São Paulo. Quando que eles conseguiriam ver todas essas mesmas drags no mesmo dia? Nunca. Era a oportunidade. Na hora que desceu esse pano que a galera me viu, assim, a balada veio abaixo. Aí eu falei, é comigo que tá acontecendo isso. Foi incrível, foi maravilhoso. E ali pra frente, daí foi só crescendo. Começaram as viagens, né? Porque daí, como eu falei, você começa a ganhar dinheiro, o pessoal já começa a te chamar de uma cidade mais longe. E o engraçado, Paula, dessa época, é uma coisa que é impensável hoje em dia. A gente não fazia contrato. Era verbal. Você vai lá pra Cascavel. Quanto que é o seu cachê? É X.
Tá, eu vou te mandar passagem. Muitas vezes a gente ia com o valor da passagem, com o dinheiro pra comprar uma coxinha, tomar uma coca na rodoviária e chegava, gente. Se tivesse público, ótimo. Se não tivesse, Não tinha cachê. não tinha cachê. Né? E Aí a gente voltava. ia doida. Aí voltava, né? Com mais o dinheiro de mais uma coxinha e a passagem. E a promessa de que ia receber o cachê depois, né? Que Que não nunca vinha. recebia. Né? E continuei nesse caminho em São Paulo, continuei na base junto com os meus ídolos. Só que daí no comecinho dos anos 2000, o Sérgio um dia falou assim pra mim, eu vou dar um tempo de você. Porque Nossa. porque a gente começou meio que ficar perdido, porque eu tava perdendo a essência do que eu era, da careca, da andrógena, porque eu convivia com as vedetes, eu queria ser vedete também. Isso é verdade. E não tava se encaixando, tal. Daí ele falou assim, vou dar um tempinho de você, não tô te mandando embora, mas assim, a gente vai dar um tempinho, né? Procura fazer outras coisas. Nesse tempo, a Verônica tinha saído do Sérgio, eu tinha brigado com ele. E eu liguei pra desafogar as mágoas com ela. Ai, Verônica, o Sérgio meteu um pé na minha bunda, Ela, é sério que você tá falando isso? Eu falei, super sério. Ela falou assim, Atena, essa época a Verônica, só pra dizer, ela tava careca também, já usando um visual muito parecido com o que eu fazia, né? Meio naquela linha. Ela, amiga, eu tô fechando um show de aniversário que vai ser na Mad Queen. Você tem tudo a ver com esse show. Você quer fazer? Eu falei, nossa, que Amor, pergunta, né? por O que eu favor. preciso fazer? E nesse elenco também era um elenco de estrelas. Era a Verônica, o Allen, a Dinadi, a Labelle. E aí entrei. E de certa forma, eles diziam que eu era meio a essência do show, porque tinha sido muito de inspiração do que eu fazia. E Aí imagina você ver seu ídolo falar que tava se inspirando em você, Nossa. né? E o show, gente, ele aconteceu de uma forma que virou febre nacional. Foi um momento que eu comecei a ver todas as drags rasparem a cabeça, usarem o careca com um aplique, com alguma coisa, fazer maquiagem neon, colar estrelinha no rosto, e isso mudou a cena drag nacional. Numa época onde não existia YouTube, não existia Instagram, não existia Orkut, não existia nada. Orkut, eu tô sendo mais velha ainda. Não existia nada. Fotolog. Então, gente, a dimensão que isso tomou foi uma coisa de louco. Porque o que a gente tinha de recurso na época? Os jornais, que graças a Deus também sempre abriram muitas portas pra mim, desde a época do Babado, depois com o Eduardo Gregory, maravilhoso também, o Abalo me deu uma capa maravilhosa, uma foto de rosto inteira. Gente, e assim, esse jornal chegava no Brasil inteiro. Chegava lá no Sul, chegava no Nordeste, e às vezes as pessoas chamavam a gente, eu te vi pelo jornal. Olha que doideira isso, né? Hoje em Sim. dia, em tempos de rede social, não instala, a pessoa já sabe. Naquela época não, era um jornal impresso que ia num malote que chegava em tal boate. E eu participei de todo esse movimento, que foi o movimento punk drag, que foram quando as drags se inspiraram, saíram um pouco do movimento drag e top drag, para irem para esse lado mais exótico, mais andrógeno, mais colorido, Aham. né? Conta aquela. A TV, ó. A revista Veja, pelo amor de Deus. Tem que Isto passar é. Isto é. Ah, eu sempre coloco que Isto é é. Veja. Isto é. O Sérgio Calil, ele já tinha saído numa capa da Isto É, e era assim, sou gay daí, dando a cara a tapa lá. Mas foi muito legal na época, porque né, a gente tava esses anos 97, 98, a gente tava mais avançado do que a gente tava pouquinho tempo atrás. Sim. A gente tava gritando pra sociedade que a gente existia. E o Sérgio foi lá, deu a cara a tapa dele. E foi um sucesso. E ele conhecia a galera da revista. E ia ter uma matéria que era assim, Minha Mãe Sabe, chamava, que falava de adolescentes e pessoas muito jovens que estavam já no meio LGBT, que era GLS na época, e que as mães sabiam. E minha mãe sempre soube, eu sempre me montei em casa. Então o Sérgio arrumou um jeito e falou assim, eu tenho uma drag que ela é super novinha, a mãe dela acompanha ela desde o começo, vamos fazer uma matéria? Vamos! E pegamos e passamos o dia lá na base, eles gravaram me montando com a minha mãe, tudo tal, fez a foto. E eu assim, nossa, que legal, vou sair na capa da Isto É. Pensa, isso vai mudar minha vida pra sempre. 2 dias antes de sair a revista, cai o helicóptero, o avião lá com o John Kennedy Jr. Perdi a capa, né, gente? Ai, tadinha. Seria trágico, John Kennedy, seria cômico beijo. se não fosse trágico pra mim. Mas de qualquer forma, aí saiu dentro a matéria, com a foto minha, da minha mãe. Ai, que legal. Foi maravilhoso, assim. legal. Foi bem legal. E falando de mãe, assim, eu tive a melhor do mundo nesse sentido, de poder me montar, poder buscar apoio, poder levar todas as minhas amigas drags Verdade. em casa, Eu já se fui na sua montar. casa.
E eu trazia minhas amigas de São Paulo, ficavam em casa, experimentavam a comida da minha mãe. Isso foi, nossa, assim, maravilhoso.